Tema de hoje: com unidade ou comunidade. Esse conceito de comunidade, que a gente usa inclusive no nome da nossa igreja, a ideia principal é que vivêssemos com unidade. Nós precisamos viver unidos. Unidos como? Como diz a Bíblia: numa só fé, num só amor, num só batismo, num só Espírito, crendo num só Deus, que é Senhor, que é Salvador, que apesar de ser um ao mesmo tempo, Ele é três: Pai, Filho, Espírito Santo. Quando nós entendemos essa questão dessa palavra unidade, as coisas melhoram, as coisas acontecem. Comunidade é um conceito de quem compartilha algo em comum, história em comum, de gente que tem prática comum, objetivo comum. Isso é andar em unidade, é comunidade. E como surgiu esse termo comunidade? Esse termo é um termo do grego comunitas, ou comunitas. Esse termo da raiz grega que foi disposto para entendermos o que é comunidade. Quando você fala comunidade, por exemplo, no nosso caso, o nome da nossa igreja é Comunidade Livre em Cristo. O nome de registro é Igreja Evangélica Comunidade Livre em Cristo. Nome de fantasia, Comunidade Livre em Cristo. Nós até mudamos por um tempo aí, voltamos para colocar Igreja Livre em Cristo, porque teve pessoas que abriram a igreja, aqui perto inclusive, com o nome Igreja Livre em Cristo. Enfim, mas isso não é um problema só nosso, tá? Essa semana, conversando com o pastor Klaus, nós descobrimos que em Osasco tem outro Espaço Quírios, né? Então, como diria o Chacrinha, nesse mundo nada se cria, tudo se copia, né? Enfim, mas no nosso caso, que somos comunidade, não é fácil viver em comunidade. Porque comunidade que tem gente diferente, de diversas idades, de diversos pensamentos, não é fácil. Viver em comunidade muitas vezes requer um desdobramento de nossa parte de buscar viver em comunidade, buscar viver em unidade. Essa vontade que tem no coração de muita gente de ajudar o próximo, de abençoar pessoas, de se dispor, como eu falei há pouco, por exemplo, num dia de crianças, num dia de ministério de mulheres, num dia de culto especial, não é para todos. Nem todos gostam de se doar para realizar trabalhos. E é interessante que, se você buscar na Bíblia, comunidade é algo que é uma das características fundamentais do povo de Deus. O povo de Deus, ele aprende a viver em comunidade. Porque vamos partir do princípio que, quando nós estivermos nos céus, e os céus, segundo a Bíblia, é um lugar de unidade, de comunhão, de alegria, de tudo em comum. Amém? A Bíblia diz isso. Bom, vamos partir desse princípio. Se eu sou hoje cristão, a partir do momento que eu recebi Jesus, a partir do momento que eu fui batizado, a minha vida mudou, ou pelo menos deveria mudar. Mudar de que forma? Eu vou começar a viver aqui e vou continuar vivendo nos céus. Como nós estudamos mês passado, tudo o que Deus gostaria de ver em nós foi disposto na pessoa de Jesus. Jesus foi o protótipo de Deus como modelo de ser humano. Como assim? Bom, Jesus teve momentos de ira, Jesus chorou, Jesus se cansou, Jesus teve sede, Jesus teve fome, como todo ser humano normal. Mas acima de tudo, Jesus, ele se dispôs a amar pessoas, ajudar pessoas, orar por pessoas,
desempenhar funções para abençoar pessoas. Essa é a figura de Jesus. E quando olhamos para a Bíblia, Deus levantou, durante todos os séculos, milênios, profetas, sacerdotes, que eram moldados por Deus para que fossem até um modelo para a sua época, ou ao menos que levassem uma palavra para aquelas pessoas de sua época, para viver essa comunhão, essa comunidade. O tempo foi passando, nós chegamos no século 21, um século que unidade hoje para muita gente é uma palavra estranha. Por quê? Porque no século 21 a gente está vivendo aquela questão que eu já falei aqui outras vezes, cada um por si e Deus por todos. Esse é o pensamento atual da época. E o próprio Senhor Jesus sempre procurou demonstrar o amor de Deus, a vida que Deus propôs, ou ao menos deseja, para que nós vivamos aqui nesta terra. Pena que a maioria ainda não entendeu. Nós vivemos num tempo em que as igrejas hoje, ou muitas igrejas hoje, elas estão mais preocupadas com vida financeira, prosperidade, do que propriamente dito ter coisas em comum, viver a comunhão. Talvez por isso, hoje em dia, os crentes do século 21 não tenham tanta firmeza espiritual, disposição espiritual. Aí você fala assim, por que, pastor? Eu até entendo, o mundo hoje é muito corrido, o tempo hoje passa muito rapidamente, ou mais rápido do que antigamente, isso é fato. Mas ainda assim, nós como cristãos temos que aprender a manter alguns conceitos dentro de nós. E o conceito da Bíblia em relação à igreja, em relação a pessoas que servem a Deus, é unidade. Não tem como fugir disso. Em Romanos capítulo 15, acompanha aqui no telão, versículo 5, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ele disse o seguinte: gente, o Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. Para quê? Ele explica, versículo 6, para que com um só coração e uma só boca, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Paulo estava escrevendo para a igreja de Roma dizendo o seguinte: que Deus conceda a vocês esse espírito de unidade. E o Espírito Santo que habita em nós, ele é capaz de gerar em nós essa comunhão, essa unidade. É óbvio se nós também concordarmos com isso. Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, Efésios capítulo 4, versículo 3, ele escreveu o seguinte: irmãos, façam todo o esforço, esforcem-se, para quê? Para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ou seja, nós temos paz uns com os outros, ou ao menos deveríamos ter. E dentro dessa paz que vem de Deus, que excede o entendimento segundo a Bíblia, a gente consegue conservar, praticar, viver essa unidade do Espírito. Apesar das diferenças, diante da cruz, irmãos, nós somos todos iguais. Todos nós pecamos. Todos nós vivemos um dia longe de Cristo e Deus teve misericórdia de nós e nos salvou. Nós somos pecadores, ou éramos pecadores, que fomos perdoados e recebemos a graça de Deus que veio através de Cristo Jesus, o seu perdão lá na cruz do Calvário, derramado o sangue imaculado para salvar a mim, perdoar os meus pecados, salvar você, perdoar os teus pecados. Em síntese, se nós cremos em Cristo Jesus e vivermos unidos, meu irmão, a palavra de Deus é clara. O apóstolo João,
ele registrou algo que Jesus disse para os seus discípulos e para o povo de sua época. João 17, 21, Jesus disse assim: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. O que Jesus está dizendo? Eu e o Pai somos um. Que eles também estejam em nós. Para quê? Ora, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória, versículo 22, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. 23, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade. Para quê? De novo Jesus repete: para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste igualmente, como igualmente me amaste. O que Jesus quis dizer para os seus discípulos, para o povo da época? Gente, eu estou rogando ao Pai que assim como eu sou um com Ele, vocês também sejam um. Que o amor de Deus seja o cartão de identidade de vocês. Que a unidade que existe pelo vínculo do Espírito Santo, as pessoas quando olharem para você, que isso seja ressaltado. Que vocês vivam unidos. Que vocês vivam numa só fé. Em vez de vocês viverem como o mundo vive lá fora, vivam diferente, vivam essa unidade, que quando as pessoas verem esta unidade em nós, este amor que é expresso por nós, Jesus está dizendo, as pessoas vão acreditar nele. Por que as pessoas não acreditam muito mais no Evangelho ou em Jesus hoje em dia? Simples, porque elas não conseguem enxergar nos crentes o amor de Deus, a unidade. E viver isolado, como alguns planejam, eu vou viver isolado, eu já falei aqui, permita aos irmãos que estão em casa, assistir de casa é legal, sentado no sofá ou na cama, beleza, mas o legal é estar na igreja, fazer parte, sentir o cheiro do irmão. Eu me lembro quando a gente retomou os cultos aqui, foi muito gostoso. Uma irmã aqui, ela chegou e falou: pastor, eu preciso de um abraço. Eu falei: eu também. Tudo bem para a senhora? Tudo bem. Ninguém está abraçando, tal. Ainda dei uma olhadinha para ver se tinha terminado a transmissão, para ninguém falar nada, né? Terminou a transmissão, eu dei um abraço dela e ela me abraçou. Eu falei: poxa, gostoso isso. Isso é comunhão, isso é unidade, isso é amor, isso é estar junto. E Jesus também ensinou sobre isso. No livro de Mateus capítulo 12, versículo 25, Jesus estava ministrando sobre a dureza do coração de algumas pessoas daquela época, principalmente os chamados doutores da lei e tal. Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. O que Jesus quis dizer com isso? Gente, é simples de entender. Eles estavam atribuindo o milagre que Jesus tinha acabado de fazer ao demônio, dizendo assim: esse cara está endemoniado e foi pelo demônio que ele fez, Beelzebub que usou ele. E na verdade Jesus estava dizendo para eles o seguinte: vocês estão ficando meio que doidos. Como é que o demônio vai expulsar o demônio, vai curar o endemoniado? Espera um pouquinho. Reino dividido não prospera. O que Jesus estava querendo dizer? Jamais o demônio ia fazer isso com o próprio demônio. E eles atribuíam a obra de Jesus a demônios. A que ponto chega a mente humana? Imagina naquela época o que Jesus passou. Mas eu pego desse texto o ensino de Jesus dizendo o seguinte: reino dividido não prospera. Casa dividida não prospera. Por que muito casamento acaba? Porque existe muita discussão entre marido e mulher. Às vezes um quer mandar mais que o outro. A maioria não sabe se colocar no seu lugar, como ensina a Bíblia. Não chegam num denominador comum, se dividem. Já foi ministrado aqui várias vezes durante 25 anos de igreja. Não existe salário da mulher, salário do homem, existe salário. E os dois unidos, eles vão lá e pagam as contas. É assim que a Bíblia ensina.
Mas infelizmente hoje em dia tem mulher que ganha mais que homem e ela fala, não, eu não vou repartir com você, cada um com o seu problema. E aí começa uma divisão. Aí o diabo vê que o dinheiro fala mais alto e começa uma divisão. Vamos falar de igreja. Igreja dividida não vai para frente. Não adianta, não vai para frente. Igreja que não tem unanimidade, igreja que não tem unidade, não vai para frente. Ela pode até ir aos trancos e barrancos, mas ela não vai para frente. Igreja onde um pensa de um jeito, outro pensa, pastor, mas eu não posso pensar. Sim, você tem o direito de você pensar do jeito que você quiser. Mas entenda, a igreja é onde Deus se manifesta, é a obra de Deus. E Deus levanta pessoas que coloca à frente, e essas pessoas, ou essa pessoa, eu falei aqui semana passada, se você olhar na época de Moisés, em nenhum momento você vê Josué, nenhuma escrita, falando assim, ô Moisés, por que tudo eu? Por que a gente tem que brigar? Por que a gente tem que lutar? Por que a gente tem que atravessar? Porque você não vê nenhum questionamento. Por quê? Porque Josué tinha plena consciência. Moisés, servo de Deus, Deus fala no coração dele, e o que ele fala é Deus falando, e quando Deus fala as coisas acontecem. Mas na igreja é diferente, porque as pessoas começam a crescer de cargo, a se familiarizar com a igreja. O que ela quer? Ela quer começar também a mandar, ela quer começar a determinar. Isso já aconteceu em várias igrejas, irmãos, não só na nossa, várias igrejas. E se às vezes o pastor ou o líder, usando da autoridade que Deus colocou na sua vida, não ir adiante, o negócio vai perder o sentido, vai perder a unidade. Igreja dividida não vai para frente. Casa dividida não vai para frente. Empresa dividida não vai para frente, irmãos. Não adianta. E eu falo isso por experiência própria, porque eu já tive uma empresa, e na época que nós começamos foi bom, mas depois que houve um pensamento diferente no sócio, da sócia, o negócio foi difícil levar adiante. Tudo que se divide, toma cuidado com isso, tudo que se divide, eu não estou falando que toda divisão é ruim, não. Mas tudo que se divide, geralmente leva as pessoas a viver umas distantes das outras. Por isso que Jesus falou para aqueles homens, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. E por que é tão difícil viver a unidade? Meu irmão, o diabo odeia eu e você. Vou repetir, o diabo odeia eu e você. Ele não quer ver você bem. Ele quer ver você sofrendo. Vou usar uma expressão nordestina aqui. Ele quer que você se lasque. Ele quer que você se dane. Ele quer que você sofra. Ele quer que você viva sozinho. Ele quer que você entre em depressão. Ele quer que você fique ansioso. Ele quer acabar comigo e com você. É esse o trabalho dele. Então quando ele vê pessoas unidas de que forma? Pelo amor, pela comunhão do Espírito Santo, pessoas que apesar dos problemas, elas se respeitam, elas se ajudam, elas oram umas pelas outras. O diabo fica louco com isso, porque o trabalho dele é tentar provar para mim, para você, de que Deus não é bom, de que Deus é ruim, de que tudo que a gente está vivendo aqui é mentira, é engano, e isso é uma mentira do diabo. Porque tudo que nós estamos vivendo aqui hoje, Deus está presente aqui conosco. A figura de Deus hoje aqui está representada no seu Espírito Santo em Cristo Jesus, que está aqui conosco. Ou seja, quando a igreja vive com unidade, quando a igreja vive unanimidade, quando a igreja vive conformidade, a igreja cresce. E toda vez que a gente fala de igreja, de comunidade, eu lembro do texto de Atos 2. Eu gostaria de ler de você, sei que trouxe a sua Bíblia, Atos, começando pelo capítulo 1, por favor.
Atos capítulo 1, antes de ler Atos capítulo 1, uma citação aqui, acompanha aqui no telão. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e 2. Paulo escrevendo à igreja de Corinto, ele escreveu o seguinte, acompanha aqui. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Amém? Já receberam o evangelho? Estamos firmes? Amém. Versículo 2. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Versículo 3 aqui, acompanhe. Pois o que primeiramente lhes transmiti, foi o que recebi. O que ele recebeu? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, apareceu a Pedro e depois aos 12. Versículo 6, depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, guarda esse número, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Versículo 7, depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Versículo 8, depois destes apareceu também a mim, disse Paulo, como a um que nasceu fora do tempo. Agora sim, Atos capítulo 1. Em meu livro anterior, versículo 1, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Versículo 2, até o dia, tudo certo? Em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Versículo 3, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Versículo 4, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. 5, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Versículo 6, então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? 7, ele lhe respondeu: nada lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Versículo 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Pausa aí, eu já falei aqui, só para repetir, tem muita gente que quer evangelizar na África, no deserto lá do Ocidente, do Oriente, no sertão, na Europa. Por quê? Porque ele não é muito bem quisto onde ele está. E Jesus aqui, ele deu uma dica, ele falou: você vai ser minha testemunha em Jerusalém. Primeiro na tua casa. Segundo, em toda a Judéia e Samaria, vizinhança. Aí depois você vai até os confins da terra. Porque quem não consegue ser um modelo de cristão dentro de casa e para os vizinhos, dificilmente vai ser longe. Ou o que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua própria alma? Adendo dado, versículo 9, tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem encobriu da vista deles. 10, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Glória a Deus, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Versículo 12, então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Versículo 13, quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André,
Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. 14, todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Versículo 15, olha que interessante, naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de 120 pessoas, 16, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Só até aí. Daqui a pouco nós vamos para o capítulo 2, não feche a Bíblia. Por que eu li essa parte? Para te chamar a atenção no número. Paulo diz que quando ele recebeu Jesus, ele tinha uma informação que no mínimo 500 pessoas viram Jesus e se relacionavam com ele. Mas depois de um tempo até curto, só 120 estavam no lugar orando e buscando a Deus. Quer dizer, 380 pessoas que viram Jesus, que viram seus milagres, maravilhas, foram viver a vida. Pastor, mas eu não posso viver a vida? Lógico, mas você também precisa orar, você também precisa buscar a Deus. Até porque Jesus tinha falado: olha, aguardem em Jerusalém, estava próximo da festa de Pentecostes, aguardem em Jerusalém, porque vocês vão ser revestidos. Eu entendo na escrita de Paulo aos Coríntios, que pelo menos 500 pessoas naquela época, que viram Jesus, era para continuar firmes, eram para ser cheios do Espírito Santo. Só que na verdade, segundo aqui esse texto, foi só 120. Mas meus irmãos, o importante para Deus não é quantidade. Para Deus o que importa é qualidade. É óbvio que você quer ver a igreja cheia como está hoje. É óbvio que você querer um lugar maior para alcançar um número maior de pessoas. E a gente pode alcançar. O que eu estou querendo te mostrar é que quando eles estavam com Jesus, vendo Jesus, havia uma certa unidade. Eles gostavam, eles viam Jesus. Aí Jesus foi embora para o céu, com a promessa dita pelos anjos e pelo próprio Jesus, que ele voltaria para buscar a sua igreja. Só que 380 olhou um para o outro e falou assim: quando será que esse Jesus vai voltar? Então é o seguinte, vamos viver a vida. Capítulo 2 agora aí, versículo 1. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Versículo 2, de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Versículo 3, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Pausa aí. 120 que permaneceram firmes, que acreditaram na promessa de Jesus, foram cheios do Espírito Santo. E por que eles foram cheios do Espírito Santo? Só para falar em língua estranha? Não. Se você continuar lendo aqui, você vai ver que eles começaram a falar a língua, o dialeto de várias tribos, de vários outros povos que vinham para a festa de Pentecostes. Você vai ver aí, se você continuar lendo, está descrito aí os povos que foram para a festa. E lá, cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar, cada um deles, na língua, no dialeto daquelas pessoas. Aí eles ficam atônitos. Eles chegam e falam assim: gente, o que está acontecendo? Será que esses caras estão bêbados? Pedro vai, se levanta, na sua impetuosidade, fala: não, eles não estão bêbados. São 9 horas da manhã, eles estão cheios do Espírito, e eles estão transmitindo algo para vocês. O pessoal, o quê? Aí, capítulo 2, versículo 14, Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto, ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã, ao contrário, isto que está acontecendo é o que foi predito pelo profeta Joel.
17, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. 18, sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. 19, mostrarei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. Versículo 20, o sol se tornará em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. 21, Pedro disse, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ele continuou falando com impetuosidade para aquela turma. Versículo 41 agora, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas, num dia receberam Jesus. Aí vem a comunhão dos cristãos. 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. 43, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. 44, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. E encerra dizendo assim, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Por isso que eu falei, quando eu falo de comunidade, eu lembro dessa comunidade, dessa igreja. E repito aqui, igreja não foi inventada por pastor, tá, gente? Hoje em dia tem uma máxima que pastor que inventou a igreja. Não, quem inventou a igreja foi Jesus. Jesus disse para eles, vocês vão esperar em Jerusalém. Existem alguns passos importantes aqui para uma igreja ser sólida, uma igreja ser abençoada e próspera. Primeiro, igreja obediente. Porque quando a igreja obedece a palavra que é pregada, Deus abençoa, Deus cumpre com a sua palavra. Essa máxima aí que dizem assim, Deus é fiel a nós. Não, Deus não é fiel a nós. A Bíblia é clara, Deus é fiel à sua palavra. E se eu e você formos fiéis à palavra de Deus, Ele vai ser fiel à sua palavra, e pela sua palavra nós seremos abençoados. Obediência. Segundo, unidade. Porque o povo ficou, ou 120 pessoas ficaram unidas num só objetivo. O que Jesus falou? A gente vai ser cheio do Espírito Santo. Então vamos aguardar. Os outros 380 já estavam vivendo a vida, curtindo a festa. Mas 120, Jesus falou que a gente vai ser cheio. Vamos ser cheios, então vamos aguardar. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. E oravam, e oravam. De repente, numa manhã de oração, veio um vento impetuoso, o Espírito Santo começou a derramar unção sobre eles, capacitação. Diz o texto que parecia como se fosse línguas de fogo descendo sobre eles, e aí, cheios do Espírito, eles começaram a falar com aquelas pessoas no dialeto delas, coisas que eles começaram a entender. Isso chamou a atenção. E quando chamou a atenção, eles pararam. Aí Pedro se levanta. E Pedro fala assim, Jesus, esse que vocês mataram, esse que vocês crucificaram, ele veio para dar a vida para vocês. Era para a gente estar condenado a passar a eternidade longe de Deus, mas Jesus, obedecendo ao Pai, veio, se fez homem, morreu na cruz, mas ressuscitou, tem todo o poder nas mãos. Ele tem poder para libertar do pecado, das garras do inferno. E aí aqueles homens ficaram atônitos. E aí perguntaram para Pedro, o que a gente tem que fazer? Vocês têm que receber Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. 3.000 pessoas levantam a mão e são cheias também da presença de Deus. E eu fico imaginando, que deve ser um momento bacana, né? Já pensou você batizar 3.000 pessoas?
Será que um dia a gente vai poder chegar nisso? Se houver obediência, se houver unidade, e se houver gente cheia do Espírito Santo, meu irmão, coisas tremendas vão acontecer aqui neste lugar. E esse talvez seja o problema da igreja do século 21. Que muita gente na igreja hoje não tem essa plenitude do Espírito. Ele não consegue viver unido. Ele só sabe reclamar. Só sabe fofocar. Só sabe falar mal do um do outro. E o diabo lá fora, assim, esfregando a mão. Fala mesmo, tonto. Você tem que falar mesmo. Fala mal daquela irmã. Fala mal daquele irmão. Aquele irmão lá pecou. Cai de pau em cima dele. O que a igreja faz? A igreja pega, passa o bálsamo. A igreja perdoa. A igreja ama. A igreja abraça, acolhe. Aí o diabo fica louco da vida. Mas não era para fazer isso. Não era. Mas nós estamos fazendo porque nós somos cheios do Espírito. Porque o mesmo amor que o Pai demonstrou por mim, eu aprendi a demonstrar pelas pessoas. E quando a igreja é unida, quando a igreja ama, quando a igreja olha para Jesus e não para os problemas, a igreja vai para frente. Por que eu estou te falando isso hoje, meu irmão? Quando a igreja aprender a viver em unidade, em obediência, cheia do Espírito Santo. E por que cheia do Espírito Santo? Porque hoje em dia as pessoas vão para a igreja para pedir coisa. Nada contra pedir coisa. Mas eu já falei sobre isso aqui em outras ocasiões. É difícil hoje você ver as pessoas pedindo: Deus, enche-me com o teu Espírito. Enche-me. Dia desse, conversando com alguns amigos, eu disse para eles assim: no mundo hoje tem muita gente inteligente. Muita gente inteligente. Aliás, isso é bíblico. Daniel, um dos profetas, diz que no final dos tempos o conhecimento ia se multiplicar. Tem muita gente inteligente no mundo hoje. Mas muita gente inteligente. Mas poucas pessoas sábias. Porque a sabedoria vem de Deus através do seu Espírito. Tem gente que pede dinheiro. Salomão não. Deus falou para ele: pede o que você quer. Ele falou: Deus, eu quero sabedoria para dirigir esse povo, para estar à frente deles. E Deus falou: porque você pediu sabedoria e não pediu riqueza e nem a morte dos teus inimigos, além de sabedoria, eu vou tornar você rico e o teu tempo de reinado não haverá guerras. Porque Deus, quando faz, Ele faz infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. A questão, meus irmãos, é que, como eu disse há pouco, eu não sei quantos nós vamos poder contar aqui na nossa comunidade daqui para frente, quando terminar essa pandemia. Eu não sei. Uma coisa eu sei: os remanescentes, os que sobrarem, os que chegarem, como eu disse, alguns já saíram, uma pena, mas amém. Mas os remanescentes, os que ficaram, os que chegarem, se nós estivermos unidos, se nós formos obedientes à palavra, se nós buscarmos o Espírito Santo, irmão, vai valer uma palavra só, uma pregação aqui um dia, vai trazer milhares, centenas, dezenas de pessoas para a frente da igreja. Você lá fora, você vai ser o cartão de visitas, não da igreja, mas do Evangelho de Jesus que transforma. Meu irmão, tem gente que a família está morrendo, indo para o inferno, e ele não está nem aí. Ele não ora, ele não fala. Pastor, mas eu já falei. Continua falando. Fala na boa. Pede para Deus sabedoria para você falar. As pessoas, elas desdenham, não tem problema. Continua orando, continua clamando. Por quê? Porque é Deus que faz a obra. Se dependesse de mim, meus amigos jamais se converteriam. Eu tenho amigos que não são cristãos ainda, conheço eles há 30 anos, 35 anos. Mas todas as vezes que eu oro, Senhor, salva fulano, beltrano, cicrano. Fulano, beltrano, cicrano.
E há uns 20 e poucos anos atrás, orando pelos amigos, um deles foi na igreja lá em Osasco e recebeu Jesus como Senhor e Salvador. E eu tive o privilégio de ir no hospital quando a mãe dele estava morrendo. E ela não morreu porque Deus tinha um plano para a vida dela. Olha que interessante. E ela estava muito mal. E a esposa dele falou: olha, a mãe dele está mal no hospital, já faz uns dias, está nas últimas. Não sei por que não morreu ainda, o médico desenganou. Você gostaria de ir lá orar? Vamos lá. Fui orar. E sentei do lado dela, porque eu a conhecia. Sentei do lado dela e disse: a senhora crê que Cristo pode curar a tua vida? Balançou a cabeça: creio. Falei: legal, eu também creio. Só que Cristo quer, antes de curar a tua vida, salvar. A senhora quer passar a eternidade longe de Deus ou perto de Deus? Vamos passar a eternidade juntos com Deus? Ela balançou a cabeça. A senhora quer receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Quero. Então vamos orar. Oração de 1 minuto. Beijei, abracei, fui embora. De manhã, final da tarde, ela faleceu. Mas faleceu em Cristo Jesus. Porque Deus quer salvar pessoas. E nós somos os atalaias. Eu estou te falando isso hoje, nós estamos começando outubro, a gente ainda tem 3 meses desse ano para abalar aqui esse bairro, essa região, trazer pessoas para conhecer Jesus, falar de Jesus, esquecer um pouco esse negócio de falar um do outro, parar com isso, olhar para Jesus, unir-se. Pastor, mas quantos vão sobrar? Não sei. Estou feliz de ver a igreja aqui hoje cheia. Estou vendo até alguns irmãos que costumeiramente vêm à noite. Tomara que à noite, os que não vêm de manhã, venham à noite, né? Mas os que sobrarem, e eu espero que sejam muitos, a gente possa se unir. A gente possa ser cheio do Espírito Santo. E a gente possa lembrar que Jesus pagou o preço por nós na cruz. Que está chegando o tempo da volta dele. E o máximo de pessoas que nós pudermos falar de Jesus, vamos falar. Vamos anunciar o Evangelho de Jesus que cura, que transforma, que liberta. Amém? Eu quero encerrar aqui lendo um texto escrito por Judas. Eu vou colocar no telão aqui com a ajuda dos irmãos lá. Não precisa abrir não. É um capítulo que tem Judas. E esse Judas aqui era irmão de Jesus. Além de Tiago, Judas também. Não o Judas, o traidor, e nem o outro Judas citado. Judas. Era um nome comum na época. Também era um dos irmãos de Jesus. E é interessante que antes de Jesus morrer na cruz, a maioria dos irmãos dele não acreditavam nele. É inacreditável isso, mas é verdade. Os irmãos de Jesus, a maioria deles, não acreditavam nele, no que ele estava fazendo, nos milagres, no chamado de Deus, não acreditavam. Mas quando Jesus morreu na cruz, quando Jesus ressuscitou, eles viram o próprio irmão ali, ressuscitado. Esses caras se converteram e foram os atalaias junto com os outros apóstolos, pregando, falando de Jesus. E nesse único capítulo, Judas, capítulo 1, versículo 17, ele disse o seguinte: todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 18, eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são aqueles que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma. Ele não sabe se submeter, ele não sabe obedecer, ele não sabe se reportar a um líder, ele quer mandar mais, ele quer ser igual, e ele está criando dentro da igreja divisões, grupinhos. Judas está falando isso para a igreja da época.
Ele segue a tendência da sua própria alma e não tem o Espírito. Porque quem tem o Espírito Santo, ele é humilde, ele quer viver em unidade e ele obedece a palavra de Deus. Versículo 20, Judas escreveu assim: edifiquem-se uns, ou edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. 21, mantenham-se no amor de Deus enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Amém? Está nessa fé aí? Versículo 22, Judas escreveu: tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros, salvem, arrebatando-os do fogo. E a outros ainda, mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Aí ele encerra falando o seguinte, versículo 24: aquele que é poderoso para impedi-los de cair, e para apresentá-los diante de sua glória sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Antigamente Jesus para eles era só o irmão mais velho, agora ele é o nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Seja, irmãos, vamos retomar a nossa unidade. Não vamos permitir que o inimigo venha trazer desunião. Vamos buscar ser cheios do Espírito Santo. Vamos viver em respeito, conforme a ação do Espírito Santo em nós. Vamos viver essa conformidade, essa unanimidade. Por quê? Mas eu tenho uma opinião, eu também tenho a minha. Mas a gente deixa um pouco a opinião de lado para seguir o que a Bíblia nos ensina, para obedecer a palavra. E quando isso acontece, Deus age. E eu confesso para vocês, meus irmãos, Deus tem feito milagres aqui, mas eu quero ver coisas grandiosas ainda acontecendo aqui nesse lugar. Porque Deus é capaz de fazer coisas tremendas. E Ele vai fazer quando Ele encontrar a gente unida, numa só fé, num só amor, num só batismo, num só Espírito, o Espírito Santo, nosso Deus. Amém? Vamos orar, mesmo assentados. Feche os teus olhos por um instante.